Olá, que Deus te abençoe. Eu espero que você esteja bem. E a gente está continuando então a série de vídeos sobre o Espírito Santo, Deus em mim. Esse segundo vídeo ainda tem o mesmo tema, né? A teologia fundamental do Espírito Santo. No primeiro vídeo nós falamos sobre quem é o Espírito Santo. E nesse vídeo agora nós vamos falar sobre 10 promessas a respeito do Espírito Santo. Então, o que ele traz a nós, né? Que garantias, que promessas a palavra de Deus nos traz quando nós entendemos o nosso relacionamento, a nossa vida, a nossa parceria com o Espírito Santo. Então vamos lá. 10 promessas a respeito do Espírito Santo. Primeira, o Espírito Santo nos ajuda em situações difíceis. E quem não passa, né, todos os dias por situações difíceis? A promessa de Lucas 12:12 é: pois o Espírito Santo, naquele momento, lhes dará as palavras certas. Muitas vezes a gente fica preocupado com o que vai falar, como vai responder, como vai testemunhar, né? Como é que a gente vai sair de algumas situações, como é que nós vamos ministrar a vida das pessoas, como é que nós vamos discipular, como é que nós vamos exercer o ministério, como é que nós vamos nos relacionar com a família, com as pessoas ao redor. Mas o Espírito Santo nos dá uma garantia, que se nós estivermos vivendo com Ele, se nós estivermos enraizados no Senhor, Ele vai na hora certa trazer as palavras, nos conduzir. A palavra fala em Isaías que Ele é como uma voz que fala a nós, nos dizendo o caminho a seguir. Então essa é uma promessa que vale a pena a gente lembrar nas situações difíceis. Em segundo lugar, o Espírito Santo é nosso conselheiro. A palavra usada aqui é paráclitos, que é traduzida, dependendo da versão da Bíblia, por conselheiro ou encorajador, ou consolador. Ele é o nosso guia, ele é aquele que nos mostra o caminho, ele é um professor, ele é alguém que vai ao nosso lado nos auxiliando a caminhar. Então o Espírito Santo tem essa função de nos ensinar aquilo que a gente precisa saber, nos fazer compreender as verdades da palavra, nos ressaltar as promessas que estão na palavra. Ele nos recorda das promessas, das palavras de Jesus, tudo aquilo que Jesus ensinou, o Espírito Santo torna vivo e traz à memória quando nós precisamos. Ele nos consola em momentos difíceis, ele nos guia e nos encaminha para crescermos em maturidade, a semelhança de Cristo. Ele nos motiva quando estamos cansados, ele nos fortalece quando estamos desanimados. Tudo isso é papel, é função do Espírito Santo em nossa vida. Veja que papel importante, né? Como é difícil pensar em viver sem o Espírito Santo, porque tudo isso é função dele em nossas vidas. E se nós orarmos, né, para Deus, Deus faz isso, né? Me lembra, me fortalece, ele vai dizer: o Espírito Santo está contigo, conversa com ele aí, e ele vai fazer. Salmo 143:10 fala: ensina-me a fazer tua vontade, pois tu és meu Deus. Que o teu Espírito bondoso me conduza adiante por um caminho reto e seguro. Davi já tinha essa compreensão, né? Que é o Espírito Santo que nos conduz. João 14:6 fala: eu pedirei ao Pai, né, Jesus dizendo, e ele lhes dará outro encorajador, ou outro consolador, que nunca os deixará. Já viu que o Espírito Santo é eterno, né? Que ele habita em nós e que ele nunca vai nos deixar. Em Atos 9:31 fala que a igreja, encorajada pelo Espírito Santo, aqui um daqueles textos para marcar lá, né, a nossa tarefa, marcar lá em vermelho na tua Bíblia, e a igreja, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Mesmo sendo perseguida, ela era encorajada pelo Espírito Santo. A igreja crescia em coragem, em ousadia pelo poder do Espírito Santo. Em Atos 13, fala: o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual vos chamei. Então veja de novo aqui, o Espírito Santo conduzindo, chamando, pedindo que separassem Barnabé e Saulo para uma obra missionária. Se não me engano, aqui eles estariam indo para Antioquia, onde começariam a obra no meio dos gentios. Em Atos 15:28 fala: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. De novo o Espírito Santo conduzindo, trazendo direção para a igreja. Em 1 Coríntios 2:10, Paulo fala: foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito. Veja, o Espírito Santo revelando, né, segredos do Senhor. O Espírito Santo sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Então ele é um conselheiro, né? O Paráclitos, como eu havia comentado antes, é aquele chamado para vir ao lado de outro, né? Ele é alguém que caminha do lado, alguém que nos aconselha ou nos apoia.
ok? É muito rica essa definição dessa palavra. Em terceiro lugar, né, a terceira promessa é o Espírito Santo que nos capacita a testemunhar. Nós recebemos poder do Espírito Santo para testemunhar até os confins da terra. Na verdade, o texto de Atos fala que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e então seríamos testemunhas. Então, primariamente, né, o Espírito Santo veio também como uma capacitação para que nós pudéssemos testemunhar, que nós não ficássemos preocupados com o que falar, mas confiássemos que Ele nos daria. Não só palavra, como Paulo fala, ele fala que veio, né, às igrejas não apenas em palavras, mas em poder, em manifestação do poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que atrai as pessoas ao Evangelho, atrai as pessoas a Jesus. Ele leva as pessoas a Deus e também aproxima de Jesus os que creem. Então é Ele que faz a obra. Nós abrimos a boca e somos usados por Ele. Mas a obra de convencimento, a obra de operar o batismo em Cristo, como a gente vai ver quando a gente falar sobre batismos, é feita pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que batiza as pessoas em Cristo, que leva as pessoas ao novo nascimento. E é um privilégio que nós temos de sermos cooperadores dele nessa obra. Amém? Então ele que nos capacita a testemunhar. Atos 1:8, como eu havia comentado, fala, né? Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte, Jerusalém, toda a Judéia, em Samaria, e nos lugares mais distantes, até os confins da terra. Em quarto lugar, o Espírito Santo nos liberta dos pecados. Nós, por nossa própria força, não conseguimos nos livrar do pecado. Seria uma obra insana, impossível. Nós tentamos, mas não conseguimos. É um processo de santificação que dura a vida inteira. E esse processo depende da atuação, da parceria com o Espírito Santo. Há um esforço, uma disciplina nossa, mas a gente não consegue sozinhos. Nós precisamos, juntamente com o Espírito Santo, caminhar nesse processo de sermos transformados, de gerar o fruto do Espírito Santo em nossas vidas e de sermos libertos do poder do pecado. E essa é uma atuação do Espírito Santo em nós. Romanos 8:2 fala, pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. Em quinto lugar, nós recebemos um espírito de adoção como filhos. Isso nos leva a termos intimidade com o Pai, a podermos chamar, né, o Deus Pai de Paizinho, né, como Jesus nos ensinou a orar, Pai nosso que estás nos céus. Então, nós não somos mais estranhos, nós não estamos mais alheios, distantes de Deus, mas o Espírito Santo traz a nós. A palavra fala que ele traz uma convicção interior, ele traz um selo em nossas vidas. E nós, sem talvez explicação, sem razão, né, sem merecimento, nós temos uma convicção de que nós somos adotados, nós somos filhos. Que nada, como Romanos fala, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E quem traz essa convicção é o Espírito Santo. Nós não temos mais um relacionamento com Deus baseado em medo, né, baseado em medo de punição, baseado em medo do inferno, baseado em escravidão. O Espírito Santo testemunha que nós somos filhos de Deus, nós temos um relacionamento de amor com o Pai. O texto de Romanos 8, 15 e 16 é muito claro, né? Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, escravos do medo, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Há uma convicção interior, o Espírito Santo falando ao nosso Espírito e nos convencendo dessa verdade. Em sexto lugar, o Espírito Santo convence as pessoas do pecado. É Ele que faz isso quando nós pregamos a palavra, quando nós testemunhamos, quando nós lançamos a semente. Nós somos usados por Deus, no entanto, o convencimento do pecado é dado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo faz isso antes, né, de nós estabelecermos um correto relacionamento com Deus, antes de nós nascermos de novo, mas ele não para por aí. Depois de nascermos de novo, depois de termos o Espírito Santo dentro de nós, ele continua fazendo esse processo de nos alertar, de nos despertar, de nos trazer consciência do pecado, para nos levar ao arrependimento. Paulo fala que o arrependimento que vem do Espírito não é para a morte, mas é para arrependimento, é para a vida. Então, sempre que o Espírito Santo nos aponta uma falha, um erro, ele não está querendo que nós
sejamos condenados, que venha sobre nós um espírito, embora venha a tristeza, não é uma tristeza para a morte, não é uma tristeza para nos afastar de Deus, pelo contrário, sempre que o Espírito Santo traz à luz um pecado em nossa vida, ele está dizendo assim, ó, eu estou te lembrando, eu estou te mostrando, eu quero que você se livre disso. Há poder para te livrar desse pecado. Então é isso que nós precisamos compreender, ele sempre está do nosso lado e nunca vai nos deixar. Então, o texto de João 15:8 fala, quando ele, o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Em 1 Tessalonicenses 1:5 fala, pois quando lhes apresentamos as boas novas, não fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. É esse testemunho interior, que Paulo está se referindo aqui. Então, em sétimo lugar, o Espírito Santo proporciona vida e liberdade. Gálatas fala que nós fomos salvos para a liberdade. Cristo nos chamou, nos libertou para vivermos uma vida de liberdade. E 2 Coríntios 3,17 fala, onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E Paulo, em todas as cartas, praticamente fala sobre isso, sobre a necessidade que alguns religiosos, alguns fariseus, algumas pessoas tinham de trazer de volta a prisão, de trazer de volta peso de dias, de festas, de comportamentos, de não coma isso, não toque naquilo, de guardar sábado, da circuncisão, de uma série de coisas que eram prisão. Como se Cristo não fosse suficiente. Então o Espírito Santo sempre vai nos lembrar que Cristo trouxe vida e não morte, e trouxe liberdade e não escravidão. Por isso nós precisamos ouvi-lo o tempo todo, porque as mentiras vão o tempo todo tentar sobressair na nossa vida. Romanos 8, 10 e 11 fala, uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Aqui há verdades muito profundas, mas eu queria destacar isso aqui. O Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês. O mesmo poder que pôde ressuscitar Cristo depois de morto no terceiro dia é o mesmo Espírito que habita em nós. Quer dizer, o que ele não pode fazer, se ele pôde ressuscitar o próprio Jesus dos mortos, o que ele não pode fazer em nossa vida? Da mesma forma que ele deu vida ao corpo mortal de Cristo e revestiu ele de um novo corpo, ele pode fazer e nos dar vida. Não importa a situação que a gente esteja, não importa o quão distantes a gente pareça estar de Deus, o Espírito Santo tem poder para trazer vida a nós. Em oitavo lugar, nós somos ricos em esperança. O texto de Romanos 15, 13 é um texto fantástico. Ele fala que o Espírito Santo nos enche de alegria e paz. Então, ela fala assim, que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente, os encha plenamente, os encha a ponto de transbordar de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Veja, então, nós precisamos compreender, estar debaixo do sacrifício de Cristo, e nós precisamos do poder do Espírito Santo. Uma vez que nós temos isso, Deus nos enche de alegria, de paz e de esperança. No oitavo lugar, nós recebemos dons, nós recebemos presentes de graça, sem merecimento. Deus derrama sobre nós. Na medida que Jesus morreu, subiu aos céus, a palavra fala que ele subiu triunfante e ele então distribuiu dons através do Espírito Santo. É isso que fala lá em Efésios, no capítulo 4, que a gente vai ver mais na frente. Nos próximos vídeos a gente vai tratar dos dons espirituais. Aqui é só uma pincelada para a gente começar a compreender isso, que ao nascer de novo, cada um de nós, vou repetir, ao nascer de novo, cada um de nós recebeu uma manifestação do Espírito Santo em nossa vida com o objetivo de promover o bem comum, de promover a edificação da igreja. Então, das duas, uma, ou você não nasceu de novo ainda, você não é filho, ou se você nasceu, se você é filho, você tem o Espírito Santo e junto com ele você tem dons. Então, se você acha, mas eu não sei que dons eu não tenho dons, isso é uma mentira, isso é um engano. Você tem dons, talvez você não sabe quais são, talvez você nunca desenvolveu, talvez você nunca foi atrás de compreender isso. E é isso que eu quero
trazer para você, uma das coisas mais importantes aí que a gente vai trabalhar, é que você tem dons. Você tem dons hoje e você vai desenvolvê-los, você vai praticá-los, você vai negociá-los, como fala a parábola dos talentos, para a edificação do corpo. E à medida que você for fiel nesses dons, Deus vai acrescentar outros dons à sua vida conforme Ele desejar. Então todos temos alguma coisa para oferecer por causa daquilo que o Espírito Santo nos concede. Eu não quero entrar em muitos detalhes aqui, só estou fazendo um pequeno spoiler, mas quando a gente falar sobre os dons, a gente vai falar muito, muito mais a respeito disso. Eu espero que você esteja lá assistindo esses vídeos para que a gente possa caminhar nessa direção. Isso vai mudar completamente a sua vida, a sua forma de relacionar, a sua forma de viver como igreja. Tudo na sua vida vai mudar na medida que você compreender essa questão dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, 7 e 11 fala: a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Tudo isso, os dons são distribuídos pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Por fim, nós somos santificados. Nós fomos salvos um dia e nós passamos agora por um processo de santificação até que a obra seja completa em nossas vidas. Então, o fruto do Espírito em nós molda nossas atitudes e ações a se tornarem cada vez mais parecidas com a de Jesus. 2 Coríntios 3,18 fala: portanto nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Isso quer dizer, quanto mais nós adoramos ao Senhor, quanto mais nós temos contato com Ele, quanto mais nós deixamos o Espírito Santo agir, mais nós somos expostos a essa glória. E quanto mais somos expostos, mais somos transformados. A palavra fala de glória em glória, nós somos transformados. E o Espírito Santo vai nos moldando, vai nos trabalhando, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Isso não é uma obra única, não é uma obra que dura um dia ou dois, isso é uma obra que Ele vai construindo em nossas vidas. Mas a cada dia nós vamos crescendo e ficando mais parecidos com Jesus. Gálatas 5, 22 e 23 fala sobre o fruto do Espírito. Então ela fala assim: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Então, à medida que o Espírito Santo trabalha dentro de nós, que nós andamos, que nós caminhamos com Ele, que nós o obedecemos e que nós damos liberdade a Ele, Ele vai gerando esse fruto que é completo, dentro de nossas vidas. E as pessoas então vão reconhecendo, que nós somos parecidos com Cristo. Isso é um processo que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Então, recapitulando, 10 promessas para nós, à medida que nós permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós. Ele nos ajuda em situações difíceis, Ele é nosso conselheiro, Ele nos capacita a testemunhar, nos liberta dos pecados, nos dá um espírito de adoção como filhos, Ele nos convence do pecado, Ele proporciona vida e liberdade, nos tornamos ricos em esperança, recebemos dons e somos santificados. São promessas valiosas que nós recebemos do Espírito Santo. Veja, há motivo suficiente aqui para ir mais fundo, conhecer mais o Espírito Santo, querer saber mais dele e querer entender como é que essas promessas podem ser nossas, finalmente. Então, novamente, eu quero indicar aqui os 2 livros, o livro do Francis Chan, O Deus Esquecido, e o Espírito Santo, do John Bevere. E no próximo vídeo, então, a gente vai falar provavelmente sobre os 3 tipos de batismo e vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. Eu aguardo você então no nosso próximo vídeo.